Queridos, você pode abrir a palavra do Senhor, um texto de Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4. Eu já falei com você que eu estou muito feliz com a família que está vindo aqui das Casas de Paz. Já falei com vocês que a gente ficou muito feliz com a casa que você abriu, que nós estivéssemos lá. Já falei? Eu estou só enrolando para você achar o texto. Vai lá. Provérbios, capítulo 4, versículo 20... até o versículo de número 23. Se você encontrou, pode ficar sentado, só para eu entender o que vocês acharam. Fala assim comigo, célula. Nessa igreja, nós entendemos a força de um relacionamento. Relacionamos com Deus e relacionamos uns com os outros. Um culto público, você vai ouvir uma palavra de motivação, de fé. Aqui você vai receber graça de Deus. Mas são nas nossas células que nós desenvolvemos relacionamento e é onde nós crescemos. Nós temos células de segunda a sábado acontecendo. Células em todas as partes de Muriaé. Você quer saber um pouco mais? Ali no fundo nós temos o balcão de informação. Pode chegar lá, ele vai te mostrar o que é uma célula e até te orientar a participar de uma célula. Provérbios 4, 20 e 23 fala assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixa apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que se acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Amém? Você vai abrir agora, por favor, em Mateus, capítulo 6, 21. Me parece que vai dar uma microfonia aqui. Dá uma olhadinha, por favor. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Vai dizer assim para a gente: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ficou bom agora? Ficou bom. Porque, olha só que interessante, porque onde estiver o vosso tesouro, o que está lá? Não entendi. O seu coração está onde está o seu tesouro. Uau, que legal. E Provérbios 4, 20 está falando para a gente guardar o que? O nosso coração. Porque o nosso coração, o que acontece nele? Dele procede o quê? A fonte da vida, saídas da vida. Tudo está no seu coração. O seu futuro está guardado no seu coração. Tudo que você ainda vai viver procede do seu coração. Ainda temos uma palavra aqui, Provérbios 23, 7, que vai dizer o seguinte: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Quem é você? Você sabe quem você é? Você está verdadeiramente convicto da pessoa que você é? Um dos grandes dilemas que nós vivenciamos nos dias atuais é a incerteza de quem somos. É não saber quem somos. É não compreender aquilo que Deus ele fala a respeito de mim. E, portanto, alguém que não sabe quem é, tem dificuldade de saber para onde vai. A incerteza a respeito de você mesmo é terrível, mas a certeza de quem você é, ela te define e ela te coloca como uma flecha sendo lançada para alcançar um propósito e um destino. Mas se eu falo de propósito, se eu falo de destino, eu falo a respeito de coisas do coração de Deus que tem a ver com você. Deus não te colocou num acaso nesse mundo. Deus não te estabeleceu nessa terra sem um destino e sem um propósito. Ao contrário, quando Deus permite que você nasce com você um propósito dado pelo coração de Deus. Você já ouviu dizer que muitas e muitas pessoas hoje estão correndo para os consultórios psiquiátricos? Psicologia hoje é de verdade uma boa profissão. Qualquer psicólogo bom, ou melhor, até psicólogo meia boca, ele está com a sua agenda superlotada. E se você precisar de uma urgência, lascou. É possível que você morra
primeiro, antes de ser atendido por um bom psicólogo. Porque ele não tem tempo para você. Se ele não tem tempo para você, é por quê? É porque a agenda está cheia. Se a agenda está cheia, o que acontece? Um monte de gente está o quê? Doente. Um monte de gente não sabe quem é e não sabe para onde vai. Doença da alma. Que pode, inclusive, ela somatizar em algumas doenças físicas no seu corpo. Então nós vivemos hoje uma sociedade adoecida. Porque uma sociedade adoecida não sabe nada sobre origem e nada sobre destino. Ela não sabe de onde ela veio e não sabe para onde ela está indo. E se ela não sabe a sua origem, ela terá dificuldade de saber o seu destino. A gente brinca, mas fala sério. As mulheres que estão querendo namorar e casar. Maristela é uma delas. E aí a gente fala assim, bom, eu vou explicar a você como que funciona isso. Você vai chegar para uma pessoa, um homem. Você vai olhar para aquele homem, e o homem já olhou para você, já rolou aquele olharzinho, né? E aí vocês vão bater um papo. Mulher, você precisa fazer a seguinte pergunta a um homem que diz que está gostando de você, e você que diz que está gostando desse homem. Você tem que perguntar para esse homem o seguinte: qual é a sua missão? Hã? Oi? Não, o homem gosta. O homem está gostando de você. Já rolou lá a paquera. Você é casada, então você sossega com o teu marido. Não serve para você. Então não dá o bedelho não, porque você é casada. Aí, ó. Aí veja só. Você tem que saber qual é a missão. Porque a origem da mulher, ou a missão da mulher, é andar junto com o seu esposo, numa palavra que geralmente a mulher não gosta de ouvir, porque ela entende equivocadamente o conceito da palavra, que é a palavra submissão. Submissão não é escravidão. Submissão é uma parceria para viver uma missão, que foi específica. Então, quando a mulher, ela chega para o homem e fala assim, bem, qual é a sua missão? Se ele gaguejou, meu Deus do céu, começa a ficar preocupado. Porque se ele não sabe para onde ele vai, você vai com ele aonde? Para lugar nenhum. Essa é a razão pela qual muitas mulheres estão vivendo frustradas no seu casamento. Porque casou com um homem que não sabe para onde ele vai. Quem conhece pelo menos uma mulher que está vivendo uma vida frustrada, não você, mas quem conhece pelo menos uma mulher que vive assim, levanta a mão, deixa eu ver. Porque ela casou por uma missão. Qual a missão do seu marido? O meu marido está indo para lugar nenhum. Já chegou lá? Não, porque não sabe para onde ele vai. Então é uma perseverança de fé ao encontro do lugar nenhum, né? Isso não é legal para você. Então nós temos que ter noção de origem e de destino. Mas veja uma coisa, existe um provérbio que é português, que vai falar para a gente assim, uma imagem vale mais do que? Uma imagem vale mais do que? Então significa que nós ouvimos mais pela imagem que nós produzimos do que pela palavra que nós ouvimos. Por exemplo, eu vou falar uma palavra e você me fala o que vem na sua mente, tá bom? Maçã. O que vem na sua mente? Tudo bem, você pode falar assim, pastor, maçã, verde, gala ou fuji? Qual maçã que veio? Hã? Vermelha, verde, Argentina. A maior. A Isabelle viu muito filmes da Bela Adormecida, então é aquela maçã argentina, grande. Vamos lá. Banana. Nanica. Banana, maçã. Prata. Está vendo como a imagem de uma fruta, ela pode dizer várias frutas? Vamos lá, uma outra coisa. Carro zero. Você gostou, né? O que você pensou? No meu carro zero. Amém? Não, mas tudo bem. Então você tem uma imagem do carro
que nós ganhamos. Aliás, eu falei com vocês que eu ia ministrar no seu coração o poder de uma semente. Hoje eu vou falar um pouquinho, mas eu vou ministrar no domingo que vem, tá bom? Eu vou dar um testemunho e quero compartilhar com você algo que Deus falou comigo. Eu acredito que vai virar chave no seu coração, porque virou no meu, tá bom? Mas carro zero, que carro você pensou? Tudo bem, quem não pensou no carro do pastor? Corolla, Land Rover. Ele deu até um sorriso, ele falou assim, carro zero, eu acho que ele está querendo comprar uma Land Rover. Vamos lá. 4x4, mas tem que falar a marca do carro. 4x4 ele é atração. Tá bom, Hilux. Ok, você entendeu? Tudo que eu falo, você projeta uma. Então você escuta mais uma palavra ou você é guiado por uma imagem? Deus nos fala através de imagem. A linguagem de Deus ao falar comigo e com você é através de imagem. Deus coloca uma imagem dentro de você, para gerar dentro de você um propósito e uma origem. E quando Deus fala, Deus traz imagens poderosas do nosso coração. Então veja, a linguagem do céu é a linguagem das imagens. Fala comigo assim, imagens. Ok, fala comigo, isso é poderoso. Mesmo se você não entende por enquanto, fala assim, uau, eu sou guiado pelas imagens. Isso, é verdade. Agora, o que eu preciso ver? Eu preciso ouvir uma palavra de Deus e eu preciso ver a imagem que Deus tem sobre a sua palavra. Vamos lá, eu preciso ouvir a palavra e ver a imagem que a palavra projeta dentro de mim. Se nós conseguirmos viver com isso, meu irmão, você vai viver dias incríveis e poderosos. A palavra que eu ouço gera uma imagem poderosa dentro de mim. Ok? Estou indo bem devagar para você entender isso. Agora, olha só. Gostemos ou não gostemos, tudo depende da imagem que eu tenho no meu coração. Daqui a 5 anos, onde você vai estar? Como a sua família está? Qual a imagem que você tem do seu marido? Qual a imagem que você tem da sua esposa? Qual a imagem que você tem dos seus filhos? O Enem, qual é a imagem que você tem do Enem? Não é do neném, é do Enem. Vestibular, qual a imagem que você tem do vestibular? Responda por enquanto para você mesmo, você é uma pessoa positiva ou você é uma pessoa negativa? Você carrega mais ou menos um sentimento assim? Tudo está indo bem na sua vida. Você está ganhando bem, você está ficando mais bonito, você está andando mais com Jesus, você casou, você tem 5 filhos, a esposa está esperando o 6º. Uma coisa linda, mas você tem condição de sustentar os 6 filhos. Você mora numa boa casa, os seus 6 filhos têm saúde, tudo vai muito bem para você. Você é o tipo de pessoas que ficam com a pulga atrás da orelha. Rapaz, está tudo dando certo que eu estou até assustado. Sei lá, eu acho que vai vir algum negócio ruim para mim, porque tudo está dando certo. Quantos pensam assim? Levanta a mãozinha assim. Quantos? Faz assim, vai lá, você revela aí, mostra aí. Que bom que a maioria de vocês não pensam assim. Mas a gente tem tanta dificuldade de imaginar a bênção de Deus. Porque quando nós a recebemos, nós ficamos como quem sonha, é verdade. Mas quando tudo vai dando certo para a gente fica assim, meu Deus, sei não, hein? Rapaz, está tudo bem, eu acho que está vindo aí uma tempestade. Eu acho que está vindo aí um tempo ruim. Mas por que está vindo um tempo ruim, rapaz? Não, olha só bênção. A bênção está me acompanhando, não estou nem pedindo, ela está me pegando. Eu virei a esquina aí, ela me pegou. Eu falei assim, ô bênção. Ela, o que você está fazendo aqui? Vim pegar você. Aí você deu um beijinho nela, ela deu um beijinho em você, você ficou muito feliz com a bênção. Aí você fala assim, uau, a bênção me pegou. Na realidade, a Bíblia fala isso, não é você que pega a bênção, é a bênção que pega você. Você poderia, eu acho que isso aí dá para você subir na cadeira, dar um rodopio de mistério.
A bênção pega você. Do meu testemunho eu vou contar isso para vocês. A bênção me pegou. Meu Deus, a bênção me pegou e me beijou. Eu estou assim com ela. Beijando. É um caso de amor com esse Jesus. Agora veja, como funciona o princípio? O coração, a primeira vez que a palavra coração foi mencionada na Bíblia, foi em Gênesis 6,5, que vai dizer o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuadamente mal todo o desígnio do seu coração. A primeira vez que a Bíblia fala do coração do homem, fala de um mau desígnio que está colocado no coração deste homem. Mas tem um texto de Lucas 6,45, ele vai dizer também o seguinte: o homem bom, do bom tesouro, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala. Quem é um homem bom? Olha o significado do homem bom. Vem de ágatos, boa constituição ou natureza. O homem bom é um homem útil. O homem bom, ou a mulher boa, né, é saudável. Ele é bom, é alguém agradável, amável, alegre, feliz. Ele é excelente, distinto, honesto e honrado. Que coisa legal. Veja quem é um homem bom. Olha as qualidades do homem bom. Se existe o homem bom, existe também o homem mau. Então o homem mau vem de poneros. O homem mau, cheio de labores, trabalho. O homem mau é um homem aborrecido. O homem mau, ele está fatigado, porque ele é pressionado. Ele é pressionado e ele é atormentado pelo seu trabalho. O homem mau está cheio de dor, cheio de problema. Ele é mau, ele é ruim e ele é iníquo. O homem bom e o homem mau, tudo está relacionado ao seu coração. E da maneira como está o meu coração, está o tesouro que eu tiro dele. Veja, se é isso e é isso que a Bíblia está falando, como que você se classificaria hoje? Você pode dizer, eu sou o homem bom. Que aqui o homem bom não é aquele que dá as coisas. O homem bom é aquele que é, vou dizer de novo, para você anotar aí: útil, saudável, bom, agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto, honesto e honrado. Isso tudo numa mesma pessoa. Esse é um homem bom. Isso tudo dentro de uma mesma pessoa. E o homem mau, vamos lá, para você anotar: cheio de labores, aborrecido, fatigado por pressão, por tormento dos labores, que causa dor, cheio de problema, mau, ruim e iníquo. Agora, como eu faço então para mudar isso, pastor? Se eu olho e falo assim, meu Deus, estou lascado, eu estou mais parecido com o homem mau do que o homem bom, o que eu faço, pastor? Bom, você precisa começar a se mover pelas imagens que são postas no seu coração. Quem reclama, reclama de quê? De tudo. Vamos lá, uma reclamação, para eu dar um exemplo para você. Para você não falar que eu estou falando aqui, vem de vocês, vai. Hã? Calor? Reclamando do calor? Rapaz, é melhor sentir calor do que estar morto. Não é? Calor. Então vamos lá, calor. Que bom você estar aqui no calor. Aleluia. Mas me dá um outro exemplo. Calor não, coisa que a gente reclama mais, vai. Hã? Janta atrasada. Meu Deus. Janta atrasada. Janta atrasada é que você está muito apressado. Veja bem, a janta atrasada é o estômago dilatado do glutão. E o glutão, a palavra fala que é pecado. Então veja, o homem mau é o homem glutão.
Então o homem glutão não consegue ficar sem comer um pão, ele precisa comer toda hora. Isso está afetando o seu corpo, porque você está obeso. Você está obeso, você tem problema de diabetes, você tem problema de pressão alta, você tem problema de colesterol. Então veja, eu não te falei com você que o homem bom ele é saudável? Então o homem mau aprende a guardar e não fica estressado se a janta atrasar. É Deus falando contigo, maneira, irmão. Amém? Então veja, porque nós somos aquilo que nós colocamos dentro da nossa boca. Aí o jantar demora, você briga com quem? Com a esposa. Coitado da esposa. Aquele dia a esposa teve que acordar cedo para colocar as crianças para fora da cama, arrumar a criança, fazer comida, botar a criança para a escola. Ela passou a tarde inteira resolvendo um monte de problema que você criou, homem. Aí você volta para a sua casa. A sua mulher foi a primeira vez que ela sentou no sofá, espichou aquele pé chulezento e fez assim, você olha para ela e fala assim, que mulher feia. Ela não deu tempo de tomar banho, o cabelo dela está todo esquisito, ela está com cheiro de alho ainda do almoço. Aí você olha para ela e fala assim, meu Deus, eu casei com um monstro. Mas o monstro é você, que não dá boa vida para sua mulher. E ainda você vai chegar e vai reclamar da janta. Eu, se fosse você, mulher, eu falaria com seu marido assim, está atrasado? Vai fazer você. Amém? Olha aí, as mulheres piram agora. Mas eu fiz a construção do dia a dia. Estou falando mentira, sim ou não? Não. Não estou falando mentira, estou. Eu estou brincando com a imagem, mas eu peguei uma reclamação e criei a imagem do seu dia. Certo ou errado? Como que você faz para a janta estar na hora que você quer? Aonde? Não, bom dia. Você faz tudo que você estiver fazendo. Antes de chegar em casa, você fala assim, amor, hoje nós vamos comer no restaurante. Toma um banho aí. Coloca uma roupa legal. Hoje eu vou te levar no restaurante. Você merece. Amém? Rapaz... Amém? É de Deus ou não é de Deus esse negócio? Vai rolar mistério depois da vida do restaurante? Vai ter mistério? Vai. Nós vamos entrar no terceiro céu. Vai entrar no terceiro céu. O negócio vai ficar bom demais. Mas veja, tudo é a maneira como nós olhamos, como nós percebemos as coisas. Ou eu reclamo de uma pessoa sem olhar as cargas que estão sobre aquela pessoa. E em alguns casos eu vou precisar mesmo ter uma visão de fé. Em alguns casos eu não posso olhar a realidade que está diante dos meus olhos, simplesmente vendo o que está diante dos meus olhos. Eu preciso olhar por fé. Eu preciso ver situações pelos olhos da fé e não pelos olhos natural. Porque os olhos natural, ele vai captar algum contexto que vai gerar imagens terríveis e tenebrosas no nosso coração. Por que eu sei que as imagens são terríveis e tenebrosas? Porque dependendo da imagem que você tem no seu coração, você tem medo. Você cultiva um sentimento de medo. Você cultiva um sentimento de insegurança, de incapacidade. Então, para você, a imagem que foi gerada dentro do seu coração, ela é tão terrível, que você nem acredita mais em você. E você nem acredita que as coisas podem mudar ao seu redor. Por quê? Porque ela encontrou um coração de um homem ou de uma mulher que perdeu a fé, que perdeu a esperança, que não olha mais com um olhar de fé para situações e pessoas. Agora, se eu cultivo a boa imagem no meu coração, mediante a palavra que eu estou ouvindo, eu posso, por exemplo, quem está passando por crise no seu casamento. O casamento é uma escola, gente. Olha para o seu irmão e fala assim, casamento é escola. É a escola do caráter, o casamento. O casamento afia as pessoas. O casamento extrai o melhor das pessoas.
Porque o casamento coloca as pessoas diante daquilo que é mais tenebroso no coração dela. E às vezes nós temos uma cena do casamento que ela é conflitante, ela é horrível. Imagina você que acabou de casar, você nunca fez uma compra na sua vida. O Juninho foi almoçar lá em casa hoje, ele não sabe o que é uma alface. Alface você sabe, né? O que você não sabe? O que é? Palmito. Ele não sabe o que é um palmito. Se a Thaís fala assim com ele, Juninho, vai comprar um palmito, ele vai achar que é o quê? Um picolé de marca palmito. Ele vai comprar outra coisa. Mas agora ele começa a conhecer essas coisas, porque ele nunca teve a necessidade de ir ao supermercado para comprar. Agora ele começa a comprar. E de repente ele fala assim, puxa, as coisas estão caras. E aí ele começa a cair numa realidade, meu dinheiro é pouco. Aí ele cai numa outra realidade, eu gosto de coisas boas, mas o meu dinheiro não dá para que eu coma tantas coisas boas que eu gosto. Daí eles vão ter que ajustar o casamento. Juninho vai ter que ajustar com Thaís, vai dizer o seguinte, olha, não dá para a gente comprar aquela roupa de marca tal. Eu me lembro que quando namorava a Érica gostava de me dar roupa da marca da Zump. Como que eu andava bonito, rapaz? Dia dos namorados, é Zump para lá, é roupa de marca para cá, é bonequinho ping-pong de marca que ela me deu um coelho. Rapaz, eu fiquei com trauma daquele coelho. Dia da Páscoa, eu vou explicar, dia de Páscoa. Dia de Páscoa você dá o que para a pessoa que você ama? Ela me deu um coelho, desse tamanho, de pelúcia. Ele cantava uma música assim, What my baby, na, 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 na. E as bochechas dele ficavam vermelhas. Ela me deu o coelho, eu recebi o coelho, logo eu pensei no meu pai e nos meus irmãos. Eu falei assim, vou ser zoado. No primeiro momento eu falei assim, não levo para casa. Ela, por que você me deu o coelho? Nem eu sei. A Érica nunca foi muito romântica na relação. A prova está aí, que ela realmente não era nada romântica. Aí eu deixei ele na casa dela. É verdade, uma surpresa e tanto. Não esqueço até hoje, depois vou fazer um processo de cura interior. Eu só sei que eu não levei aquele coelho para casa, eu acho que depois de 1 ano que ficou na casa dela, eu levei para casa. E o meu pai e meus irmãos me zoaram. What my baby. Meu Deus. Eu nem sei porque que eu falei do coelho agora. Me ajuda, por quê? Eu perdi. Por que eu falei do coelho? O casamento é uma escola. Eu tive que perdoá-las várias vezes, Paulo do Coelho. Várias vezes eu tive que dizer para ela, eu te perdoo em nome de Jesus. Às vezes você vai ter algumas situações desagradáveis no seu casamento. Mas se você tiver a visão de Deus para o seu casamento, você vai correr atrás de um destino. E é porque você corre atrás de um destino que foi plantado no seu coração, que você consegue superar todas e quaisquer dificuldades que você tiver no exemplo aqui do seu casamento. É incrível quando a gente fala de várias pessoas recém-casadas que estão descasando, porque elas não conseguem passar por um processo inicial, que é difícil do casamento, que é o processo do encaixe. A sogra já não é tão legal, a minha mãe está aqui, então é a sogra da Érica. Então a sogra não é tanto aquilo que a gente imagina, ou a sogra do esposo, né? Tem sempre o problema da sogra, tem um problema do tio, tem um problema do cachorro, não é verdade? Mas estou falando do enredo de casamento, não é assim? É ou não é? Mas imagina você superando as dificuldades. Isso vai ser bom? Vai ser bom ou não vai ser bom? Se você não tiver uma visão de Deus a respeito do casamento, você corre um grande risco dos primeiros problemas que você enfrentar, desistir do seu casamento. Porque você vai olhar para ele com a imagem que ele quer apresentar para você. Uma pessoa intragável, uma pessoa terrível, algo difícil. E você vai ver uma imagem, você vai ter um pensamento. Você vai falar assim, eu não casei para ser infeliz. Mas nós somos infelizes porque nós não sabemos o propósito que Deus estabeleceu para nós. Porque se eu corro para cumprir o propósito,
eu vou superar as dificuldades, e superando as dificuldades eu cresço. Por isso ela é a escola. Você amadurece, você torna experimentado. E porque você ficou experimentado, você agora começa a dar conselho. E você começa a ajudar as pessoas que passam por problemas. Porque agora você ficou experimentado. Você sabe o que fazer para superar um problema. Estou dando exemplo para você de casamento. Poderia dar outros exemplos mais para você. A imagem que você traz no seu coração diz muito a respeito do que você vai viver. Vamos caminhar um pouco mais. A gente tende a nos relacionar com as imagens que são postas no nosso coração. Quer ver uma coisa? Eu tenho ensinado a muitos de vocês a não rotular pessoas pelo aquilo que nós vemos. A gente tem um péssimo hábito de olhar para as pessoas e rotulá-las. Vou dar um exemplo de alguns rótulos. Por exemplo, a gente pode olhar para pessoas e nós podemos rotulá-las por um pecado que está evidente na vida daquela pessoa. Digamos que eu estou diante de uma pessoa que ela está escrava do vício do alcoolismo. Qual é o meu instinto de classificar essa pessoa? Eu vou chamar ela de bêbada, alcoólatra. Eu nem procuro saber o nome dessa pessoa. Se eu vou falar da pessoa, eu falo assim, é aquele bêbado. Queridos, Deus não nos criou nos rotulando como bêbado. Eu posso estar em um momento embriagado, ébrio, porque a situação que eu me encontro não define quem eu sou, porque quem me define é Deus. Entende isso? Não é o pecado que eu me encontro que define quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz quem eu sou. Agora, se eu sei quem eu sou em Deus, eu posso olhar para aquele pecado que está me roubando a minha posição de Deus. Aí é onde a gente precisa entender. Deus aqui, vamos dizer que aqui é o centro, ó. Deus afirma quem eu sou. Amém. Então eu sou filho de Deus, eu sou um homem bom, eu sou esse homem íntegro, eu sou alegre, eu sou útil, eu sou um homem bom. Se porventura eu dei uma escorregadela, estou vivendo fora de um propósito de Deus, veja, não é a maneira pela qual Deus define você, porque Deus não te criou para você ser isso. Então você pode estar, nesse exato momento, como um homem mau, reclamão, atormentado, falando mal de todo mundo, ranziza. Então você entrou num momento ruim. O que vai te tirar desse momento ruim é saber quem você é em Cristo. E aí quando você lembra quem você é em Cristo, você pode olhar para o seu estado atual e dizer assim, não, eu não sou isso, eu sou esse homem bom. Então eu volto novamente para onde? Para a minha origem. Eu começo a viver exatamente aquilo que Deus fez para que eu fosse e vivesse. Então, a palavra de Deus, ela vai nos balizar, ela vai te botar firme, ela vai te dar propósito. E todos os momentos que você saiu do propósito, é um estado pelo qual você está vivendo. Agora, eu e você, Igreja do Senhor, eu não posso olhar para as pessoas classificando-as pelo seu pecado. Porque existem alguns tipos de pecado que faz com que a gente se afaste de pessoas. Porque tem gente que acha que é tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que ele, por exemplo, não pode abraçar um mendigo, ele não pode conversar com um bêbado, ele não pode sentar num bar ou num restaurante para almoçar com um homossexual. Ele acha que ele não pode estar nesses lugares, porque se ele vai estar lá e conversando com esse tipo de gente, o que as pessoas vão pensar de mim? Afinal de contas, eu tenho uma reputação que eu preciso passar para as pessoas. Puxa, Jesus, que é o nosso parâmetro do homem perfeito, ele não age como você age. Jesus, ele sempre amou pessoas, independentemente do pecado que elas estavam vivendo. E Jesus, ele nunca deixou de estender os braços para abençoar aquelas pessoas que estavam aprisionadas. Ele nunca deixou de conversar com ninguém.
Então veja, só pensa assim quem não sabe quem de fato é. Se você não sabe quem você é, você vai ter dificuldade de conversar com algumas pessoas que você tem medo de ser igual àquela pessoa. Então é melhor você... Mas se você sabe quem você é, não tem problema. A luz que está em você vai dissipar as trevas que estão no coração do outro. Na realidade, o mundo está precisando de pessoas que sabem quem são, para dar para elas um norte daquilo que elas podem vir a ser. E aí, eu preciso entender que cristianismo não é entrar dentro de uma igreja, participar domingo após domingo, de vez em quando vir na terça-feira. Isso é bom, é legal, é bacana isso aqui. Mas cristianismo é relacionamento, é andar com Jesus, andar uns com os outros, amar as pessoas como Jesus ama, amar Jesus acima de todas as coisas. E quem faz isso vai ser criticado, porque tem gente que não vai entender, tem gente que vai falar que você ficou doido, tem gente que vai questionar o seu cristianismo, porque eles não fazem isso. E porque não fazem, acham que você deveria fazer exatamente o que eles fazem. O que eles fazem? Nada para a humanidade. Não salva uma alma, não é útil para ninguém, só é fofoqueiro da vida alheia. Mas a gente não foi chamado para ser fofoqueiro. Você foi chamado para ser fofoqueiro? Fala assim, Deus não te chamou para ser fofoqueiro. Então você olha para a pessoa e fala assim, então para com a sua fofoca. Porque a fofoca expõe as pessoas, não é? Quando a gente faz fofoca, a gente expõe as pessoas. E se a gente está expondo as pessoas, a gente não está amando as pessoas. O amor cobre uma multidão de pecados. Então veja, olha como o cristianismo é gostoso de se viver, e é simples. Mas isso tudo é a imagem que nós temos. Geralmente quem quer se passar por muito fortão, é porque é muito enfraquecido no seu interior. Geralmente quem faz e tem aquela pretensão de se mostrar ser uma pessoa que ela não tem segurança. Então ela está tentando passar uma imagem que ela gostaria de ser, mas não é. Está entendendo isso? O nosso refúgio está em começar a ouvir a palavra e ter a imagem exata que Deus fala a meu e a seu respeito. E a gente começar a se ver conforme Cristo fala a respeito de mim, a respeito de você. Porque Jesus, ele fala exatamente aquilo que eu e você nascemos para ser. E quando eu concordo com a visão de Deus a meu respeito, eu vou viver aquilo que eu creio, porque o homem é aquilo que ele imagina ser. Então nós temos que fazer uma reprogramação de imagens que está dentro do nosso coração. Quer ver uma outra coisa que eu me deparo muito com muitas pessoas que não se acham capazes. Você conversa com alguém, você fala assim com a pessoa, pô, você podia fazer isso, você leva jeito para isso. Você acha? Não, eu não sou isso tudo que você está falando de mim. Não, eu não sou isso, não. Chama alguém que você queira chamar, não chame a mim. Não, eu não consigo fazer isso. Olha onde que estão as nossas incapacidades, estão dentro de nós. Tem pessoas que falam assim, não, eu não consigo lidar com esse tipo de pecado, eu não consigo sair desse pecado. Isso é maior do que eu. Por que é maior que você, filho? Você não é o seu pecado. Você é exatamente aquilo que Deus disse para você. Eu tenho falado com algumas pessoas, esses dias eu acho que eu falei, foi na minha célula, o pessoal da célula aí, Edu, vê se foi lá na célula que eu comentei isso. A gente estava falando a respeito um pouquinho de adultério, e a gente estava falando a respeito de um mal que insiste em nos pegar e acabar com a vida de pessoas, filhos e pessoas. Tem um texto de Provérbios que fala assim que quem adultera, ele está na realidade destruindo a si próprio. Acaba com a vida de uma família, acaba com a vida de filhos. E aí, a gente estava batendo um papo e nós pensávamos assim, antes de eu conhecer Jesus, que eu acho que deve ser mais ou menos o princípio de todo homem sem Jesus. O princípio de todo homem sem Jesus, eu acredito que é o seguinte, então vocês homens me ajudam, para ver se eu sou ET ou se eu faço parte do universo
macho mesmo, sem Jesus. O machão, ele quer pegar o máximo de mulher que ele puder pegar. Falei ou não falei? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Homem, é ou não é? Ah, gente, me ajuda, cadê os homens aí? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não é assim? Porque a gente acredita que a quantidade de pessoas que eu me relaciono com ela afirma que eu sou homem. Há uma imagem errada dentro da gente. Por isso que a maioria das mulheres fala assim, homem não presta. Não presta mesmo não, sem Jesus não presta. Porque ele tem uma imagem que para ele afirmar a sua masculinidade, ele tem que ter muitas mulheres. E mesmo casado, para ele mostrar para a galera que ele é bom demais, ele precisa continuar tendo mais casa. E quanto mais ele consegue esconder, mais ele acha assim que ele, eu sou o top dos tops. Esse é o homem sem Jesus. Essa é a imagem dentro de alguns homens que são construídas. Se esse homem não tiver a imagem adequada do que Deus fala quem ele é, ele vai errar, porque ele é guiado por uma imagem distorcida a respeito dele. Porque o homem, segundo Deus criou para ser, é um homem íntegro. E o homem de uma mulher só. Como assim, pastor? O homem foi feito para funcionar com uma mulher só. Tanto é verdade que a gente está tendo tanta e não descobrimos ainda qual que é a nossa. Mas quando você encontra alguém, e que você dá o seu coração para aquela pessoa, e que você envelhece com essa pessoa, querido, isso é lindo. Aqui está o amor, do compromisso e da fidelidade. Aqui está uma seriedade do que é ser cristão. A gente é tentado, mas eu tenho uma imagem de um homem íntegro que eu sou. Eu tenho uma imagem de um homem e de uma mulher. Eu tenho uma imagem de uma família abençoada. Meus filhos sendo abençoados, porque o pai dele é íntegro. Porque o pai dele ama a verdade. Porque o pai dele protege os filhos. Essa é a imagem que eu tenho de mim para os meus filhos. A imagem que eu tenho, que passo para meus filhos é o seguinte, sabe? A imagem de eu olhar os meus filhos, eu vejo os meus filhos olhando para mim e falando comigo assim, papai, eu quero ser igual a você. Eu estou construindo algo no coração dos meus filhos, do que eu acredito. Eu vivo por uma imagem. Eu vivo por uma imagem de uma igreja vitoriosa, gloriosa. Quer dizer que ela não tenha problemas, mas quer dizer que ela é experimentada, porque ela anda no sobrenatural. Eu tenho uma imagem de uma igreja que ela vai se expandir tão grande, mas tão grande, que nós vamos alcançar essa cidade de Muriaé e vamos ir para outras cidades. Eu tenho uma imagem de uma igreja que ela será reconhecida nos lugares e não no lugar. Ela será reconhecida no trabalho, na faculdade, na compra, quando eu entro no Livre ou no Uber, quando eu aciono as redes sociais, que essa igreja linda, que aonde ela vai, ela expressa Jesus. E sem precisar pregar, as pessoas percebem nessa igreja uma diferença, e elas vão começar a perguntar à igreja, você é diferente, por que você é diferente? E essa igreja não vai levantar a placa denominacional, ela não vai levantar, porque eu sou da metodista, isso tanto faz. Ela vai levantar o nome de Jesus, e ela vai dizer assim para as pessoas, eu nem sempre fui assim. É mesmo? É difícil de não te ver sendo assim. Você tem um tempinho para ouvir um pouco a minha história? Tem. Senta aqui. Eu vou contar brevemente para você quem eu era. Tum, 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 tum. A pessoa vai ficar assim para essa igreja. Tá, e aí? Então agora eu vou te contar o que aconteceu. O que aconteceu?
Eu estava no supermercado. Eu encontrei com a igreja no supermercado. Como assim? Você encontrou com a igreja no supermercado? De repente, eu tive um dia muito ruim. E naquele dia eu queria tirar a minha vida. Eu estava comprando algumas coisas na prateleira, passou um homem. Ele bateu no meu ombro, ele disse assim: filho, eu não sei se faz alguma razão para você, mas eu passando por você, eu ouvi Deus falar comigo a seu respeito. E Ele me disse que você está passando por esse tipo de problema. E aquele dia, um homem de Deus bateu no meu ombro e falou comigo tudo o que eu estava vivendo. E se não bastasse, ele me mostrou o coração de Deus. E eu me lembro que naquele dia mesmo, eu chorando, aquele moço me levou a fazer uma oração. Eu entreguei meu coração para Jesus no supermercado. Aquele moço foi o meu parteiro. Eu fui parido no supermercado. E depois ele me pegou no colo. E até hoje ele tem cuidado de mim. É mesmo? Não falei de igreja. Não falei do culto. Eu falei de um encontro poderoso. Que eu e você podemos proporcionar na vida de qualquer pessoa. Fui lá pegar meu carro, contar um pedacinho da história. Lá em Juiz de Fora. Para que você entenda um pouquinho, para que você volte no domingo, para você saber o poder de uma semente. Bom, eu ganhei um carro. E eu achava que eu não ia ganhar o carro, eu apenas lancei algo para Deus. Deus, eu gostaria de trocar o carro, eu gostaria de ter um carro automático. Deus moveu o abençoador, bateu na minha porta, vou te dar um carro. Fui lá em Juiz de Fora, sexta-feira agora pegar meu carro. Um Corolla Yaris, top de linha. Tem botão que você nem imagina no carro, está ali, parado ali em frente, lindo. Aí eu estava sentado lá, estava a atendente, a vendedora do carro, e a moça que é a moça do financeiro. O pastor Vitor foi comigo, nós estávamos sentados, e eu estava falando com ela de Jesus. Aí uma falou do problema do casamento, a outra falando do problema da pressão da vida dela. Naquela hora começamos a ministrar no coração daquelas duas moças. Resultado, as duas moças entregaram o coração para Jesus. Veio um moço com uma tipóia no braço, que é o moço que me fez a apresentação do carro. Nunca imaginava que o carro tem tanto botão igual ele tem. Você aperta o botão aqui, você aperta o botão ali, isso aqui faz isso, aqui faz aquilo, tal. Sofia está encantada porque o carro tem teto solar. A hora ela entra no carro e fala assim: eu quero ligar o teto solar. Eu falei assim: liga o teto solar. Ele estava me ensinando a mexer no carro. Quando ele terminou, eu perguntei para ele assim: o que aconteceu no seu braço? Ele contou: está doendo agora? Está doendo. Posso orar por você? Pode. Orei. A dor que estava no braço foi embora. O que não podia fazer com o braço, começou a fazer. Poxa, eu fui pegar um carro. Mas naquele dia, ganhei 3-1 para Jesus e uma pessoa foi curada. Eu sou a igreja. Eu não chamei ele para vir em Muriaé, para que essas coisas acontecessem com ele no culto. Eu sou a igreja que falo da razão da minha vida, aonde quer que eu estou. Essa é a imagem que eu tenho da igreja. Eu estou perseguindo essa imagem de uma igreja apaixonada e apaixonante, que é você. Mas se você tiver a imagem de que eu não posso, eu não consigo, você jamais vai tentar. Se você se olhar e falar assim: não, eu não consigo fazer igual o pastor faz, nem eu conseguia, alguns meses atrás. Pensa num cara envergonhado. Pensa no camarada que agora entra no supermercado, eu não posso ver alguém de muleta, eu não posso ver alguém lá que eu vou... O que aconteceu? Teve um dia que eu fui falar com uma mulher cega, rapaz, a mulher ficou esquisita. A cega não me viu, mas a que estava acompanhando ela, a cega não viu, né? A que estava acompanhando ela me viu, ela me fez uma cara assim, falou assim: rapaz, que mulher que é essa aí? Aí apressou o passo e tal. Tudo bem, eu não quero oração, tudo bem. Mas eu estou indo atrás para manifestar o coração, meu amor Jesus. Teve um dia, eu falei com Deus assim:
Deus, eu não quero mais ser o pastor atrás do púlpito. Porque ser pastor atrás do púlpito é um esconderijo para pastor. Pastor atrás do púlpito, ele só manda a igreja fazer as coisas. E eu só fico aqui. Aí o Senhor foi me levando a entender essas coisas. Eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, eu quero sair de trás do púlpito. Porque ficar atrás daquele púlpito a mim é muito confortável. Eu prego a palavra, eu falo algumas coisas com a igreja. Tem coisas que eu falo que nem eu faço, sou hipócrita. Estou falando com eles para poder fazer, eu não estou fazendo. Então eu quero sair atrás do púlpito. Eu quero ver as coisas acontecerem. Só que eu falei isso com Deus, e falei de verdade. Agora, qual é o meu próximo passo? Sair de atrás do púlpito e ir fazer. E sair atrás do púlpito e ir fazer, para mim, foi, em alguns momentos, é uma grande luta. Porque em vários momentos vem uma imagem querendo me roubar a imagem da glória. Vem uma imagem que quer construir em mim um sentimento de desistência. E aí eu preciso lutar contra essa imagem, pegar a imagem que Deus tem e olhar as pessoas através dos olhos de Jesus, para eu conseguir amar algumas pessoas. Porque se eu simplesmente comprar a imagem que eu tenho a respeito de algumas pessoas, cara, não vai ser legal. Mas se eu começo a ver pessoas através do coração de Jesus, eu consigo ser útil a essas pessoas. Tudo na vida, gente, tem a ver com a imagem que você se vê. Como você se vê. Se você é capaz, se você não é capaz. O princípio para mudar o seu coração é mudar a sua imagem. Olha só, para a gente terminar. O diabo tenta construir imagens dentro de nós para que eu e você possamos alimentá-las, para que elas se tornem as nossas realidades. Vamos lá? Se você quiser anotar. O diabo tenta construir uma imagem dentro de nós, para que eu e você possamos alimentá-las, para que elas se tornem a nossa realidade. Ok? Então ele lança uma palavra, você teve uma imagem, acreditou na imagem. Como você alimenta a imagem que foi lançada para você? Quando você afirma para você que você é aquilo que você viu. Eu não consigo. Eu não sou esse homem. Eu não sou essa mulher. Eu não posso. Não tem jeito mais para mim. Então, na hora que você viu a imagem e alimenta com eu, você está criando a sua realidade. Agora, qual é o processo de Deus? O processo de Deus é o seguinte. As imagens que Deus coloca em nós, elas geram pensamentos. Os pensamentos vão gerar as nossas palavras, e as nossas palavras vão gerar as nossas realidades e as nossas circunstâncias. Eu ando é por fé. Eu não ando por uma circunstância. Eu ando é por fé. E quando eu escuto a palavra e acredito nela, e eu digo essa palavra, eu reafirmo essa palavra, isso não é pensamento positivo, isso é fé em acreditar naquilo que a sua imagem do seu coração pegou. Não é pensamento positivo para você ser aquilo. Não. Eu criei que sou, logo eu falei. Eu não falo para crer. Eu apenas acreditei e eu anuncio quem eu sou. É diferente de pensamento positivo. Pensamento positivo você tem que ficar repetindo a frase todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Não. Eu criei. Por isso eu falei. Então quando eu creio naquilo que Deus disse, quem eu sou, então eu anuncio quem sou. Eu anuncio o meu futuro. Eu tenho falado isso com vocês. Você precisa viver no seu futuro. Quando nós vivemos o nosso futuro, nós empurramos o nosso presente. O seu presente precisa ser impulsionado pelo seu futuro e não paralisado pelo seu passado. Eu estou falando isso com vocês exaustivamente para que você entenda isso. Mas como você vai ver o futuro se você não tem uma imagem dele? Como você vai viver no futuro se você não viu? Você precisa vê-lo. Como eu faço para ver, pastor? Fecha os olhos. Bobinho, você acha que é fácil assim? Você vai fechar os olhos e vou falar assim, visão de futuro. Não, a sua visão fechou os olhinhos, né?
A sua visão de futuro é o seguinte, aqui ó. Pá. Lindo. Sendo construídas estruturas dentro de você. Aí quando você lê essa palavra, a gente fala, tem uma palavra que ela é revelada, que é a rema. E tem uma palavra que é a logos, a escrita. A logos é a história, a rema é quando você escuta do próprio Deus a palavra. E aí de repente você está no logos, você está naquilo que está escrito. É a experiência de alguém, é a visão de alguém que Deus deu para alguém, é a história de alguém que te alimenta. Veja, mas enquanto eu estou no meu logos, só lendo a Bíblia, ela não se tornou rema, ela não se tornou uma revelação minha, ela não se tornou a minha palavra. Porque eu estou no logos, mas eu preciso do logos, eu preciso de ler isso aqui. De repente você vai estar lendo um texto e vai vir o rema. Como assim que vem um rema, pastor? Não tem como te explicar, mas você sabe quando virá. A palavra vem forte no teu espírito. Você pode chorar, você pode pular, você pode estar dormindo, mas você tem uma convicção de que Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, essa é a minha palavra. Deus disse para mim isso. Opa, você está diante do seu rema. Você está diante de uma semente. Você está diante de uma semente que você tem que cultivar agora. Você tem que regar essa palavra no seu coração. Porque essa palavra veio do trono, veio de Deus para você. E o diabo vai tentar tirar essa palavra do teu coração. Essa palavra vai tentar ser saqueada do teu coração, mas por isso você precisa agora regar a palavra em fé, acreditando nessa palavra, olhando para o seu futuro, e quando o seu presente querer te sabotar o seu futuro, você precisa se posicionar e dizer assim, não, está errado, porque o meu Deus disse isso a meu respeito. E aí você tem que pegar o seu presente e falar com ele assim, presente, olha para o meu futuro, porque eu estou indo para lá. Meu irmão, isso é luta, mas é a convicção de um homem de fé, é a convicção de uma mulher de fé, é a convicção de quem viu o futuro e está indo para lá. Então nada que as pessoas digam para mim, nada que as circunstâncias estejam ao meu redor pode tirar de mim uma convicção que foi plantada por uma palavra de Deus no meu espírito. Não sei quando vai ser, mas será. Pronto. Sossega nisso. E aguarda no tempo de Deus. Se a gente não age assim, a gente vai ser igual a Esaú. Quem é Esaú? Esaú é o cara que quer viver de momento. Por que Esaú quer viver de momento? Esaú, ele tinha sobre ele o que a gente chama da bênção da primogenitura. Ele é irmão gêmeo de Jacó. Esaú saiu primeiro do ventre. E cabia a ele a unção dobrada, cabia a ele levar adiante tudo que era do pai. Mas um dia o camarada chega da caça, ele estava com o quê? Ele estava com o quê? Com muita? A janta atrasou. Atrasou para Esaú a janta. Aí o Jacó chegou para esse Esaú, e o que ele fez, o Jacó? Jacó não prestava. O que Jacó falou com o irmão? Ó, eu tenho um guisado ali, ó. Lentilhas, né? Tem um prato de lentilha. Rapaz, lentilha, foi churrasco ainda, né? Lentilha. Tem uma sopa de lentilha para você. O homem está morrendo de fome. Se desse água com açúcar, ele queria. Aí Esaú é o cara do momento. Olha para o seu irmão e fala assim, Esaú é o cara do momento. Aí o Jacó falou com ele assim, eu te dou. Se você me der o seu direito de primogenitura. Esaú não estava nem aí por o direito de primogenitura dele. Ele falou assim, que me serve esse negócio de primogenitura? Que me serve a santidade? Que me serve a me guardar para minha esposa, para o meu esposo? Que me serve cultivar meu coração na presença de Deus para viver aquilo que Ele me falou? O que me serve esperar em Deus, se eu quero é agora? Então Esaú chegou e falou assim, passa para cá. Comeu igual um leão. Vendeu
a bênção por um momento. Quantas pessoas estão vendendo o futuro por um momento? Quantas pessoas estão deixando de viver uma promessa, um lugar lindo e maravilhoso, porque não exercem a paciência em Deus, não sabem esperar. A espera te forma, a espera te molda, a espera te amadurece. Mas por não esperar, nós estamos ficando apodrecidos. Então tudo para nós não tem mais valor, porque a gente só quer viver o momento. Se eu conseguir ter a visão do meu destino, do meu propósito, passe o tempo que passar, mas eu aguardo firme no Senhor. Porque eu sei que eu não vou morrer antes do que Deus me dá o que Ele prometeu a mim. Eu sou Caleb, Josué, poxa. Passou o tempo, eu sei que a terra é minha. Enquanto uns talvez estão falando assim, mas está demorando. Josué e Caleb falam assim, não, está no tempo exato do Senhor. E na hora que Deus fala assim, é agora, pode subir e conquistar. Os caras estavam velhinhos, que nada, que velhinho. Josué e Caleb pegavam essa turma de crossfit e botavam tudo no bolso. Quantos aninhos? 80, né? 80 anos, velhinho marombeiro, pegava essa turma aí de crossfiteiro aí, e crossfiteiro é um pneu de trator, aí pegava 2, estou pronto, show de bola, porque o espírito do homem de fé, ele se alimenta de força e força na promessa e na espera. Algumas pessoas, quando tem que esperar um pouquinho, elas só ficam enfraquecidas. O homem e a mulher de fé são fortalecidos. Mas isso é uma visão que a gente precisa de ter, para a gente terminar. Já falei isso, gente? Já falei que eu estou terminando? Falei quantas vezes? Tá. Ok. Deus escolheu Abraão, não escolheu? Renata, antes de Abraão chamar Abraão, ele chamava como? Abraão, fala assim, Abrão. Não Abraão, é Abrão. Ok. Quando Deus se mostra a Abrão, o que Deus faz com Abrão? Dá uma ordem a ele, estou falando de imagem, o que ele fez com ele? Vamos lá, Gênesis, abre aí, Gênesis 13. Fala lá, Zé, faz gol aí. Gênesis 13, 14 a 16. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha. Opa, fala assim comigo, e olha, desde o lugar onde estás. Desculpa que eu for ruim de geografia. Aí ele mandou olhar para o norte. Onde que é o norte? Aqui? Eu não sei. Onde que é o norte? Professor de geografia. À minha esquerda? Todo mundo olhando para o norte. Olha para o norte. Olha para o sul. Sul você quer para lá, né? Para trás aqui, né? Olha para o sul. Olha para o oriente. Oriente é para lá? O oriente é para cá? Me ajuda, eu não sei mesmo não. Esses dias da aula de geografia eu faltei. Ih, vocês são tudo ruim igual eu. Fala para mim. Fala. Ajuda aí, vai. A gente é tudo burrinho. Vai, filha. Então fala com a Thaís, que a Thaís fala para mim. Vocês estão... Então vai lá. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei da tua semente como o pó da terra. Agora vem cá, veja. O homem olhou para a extensão da terra. Ele olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para trás, olhou para frente. Aonde os olhos do homem passou, Deus falou assim, é seu. Fala assim, uau, Deus deu uma imagem.
Quando Deus deu uma imagem do período da terra, o que esse cara imagina? Aí ele fala assim com ele: e farei da tua semente como a semente do pó da terra. Eu falei pó da terra, pensei na terra, no pó da terra. Pega a terra na sua mão aí, por favor. Pega assim, bem devagar, vai soltando ela na sua mão. Só esse pouquinho que você soltou da sua mão, esse pó é muito ou é pouco? Pensa o pozinho que você pegou na sua mão comparado com o monte de pó que está ao seu redor. Cara, sabe o que Deus está falando com esse homem? Não tem como você contar. Possivelmente Deus falou com ele assim: Abrão, você não entendeu. É muito mais além do que você imaginou. Provavelmente Deus está trabalhando com Abrão assim. Deus deve ter visto a imagem que Abrão colocou no coração. E Deus falou assim: Abrão, você errou na proporção. É muito mais além do que você viu. Conta os pós da terra, por favor. Aí Abraão fala assim: loucura, loucura, não tem como contar. Aí Deus falou assim: essa é a sua porção, é a sua semente. Abraão tem a imagem que Deus colocou no coração, mas Abraão ainda não cria nela. Abraão ainda vai passar um tempo, se eu não me estiver enganado, foram 23 anos que Abraão demorou para ter internalizada no seu coração a imagem de Deus. E depois que ele entendeu o que Deus falou com ele, ele precisou apenas de 3 meses, que foi exatamente quando Deus mudou o seu nome. Gênesis 15, 5. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus, quantas estrelas, se as pode contar. Ele disse: assim será a tua semente. Qual é a comunicação de Deus com Abraão? Imagem. Deus deu uma imagem para o coração de Abraão, para que ele pudesse ver e contemplar a bênção que estava chegando para ele. E quando ele entende isso, Deus já não chama ele de Abrão, mas muda ele para Abraão. Esse cara é um cara que Deus já havia escolhido ele, porque Abrão significa pai exaltado. Deus já está trabalhando na fé de um Abrão, porque Abrão, a mulher dele era estéril. Se tem uma imagem que talvez no coração de Abrão estava diante dele, é o seguinte: eu nunca poderei ter um filho, porque a minha esposa não pode ter filho. Mas o nome de Abrão, só o Abrão, significa, fala comigo, pai exaltado. Cara, uma pessoa que é infértil, não pode gerar filho, Deus fala: você é um pai exaltado. Depois que ele acredita que ele pode ter filho, e depois que ele acredita que Deus o chamou com uma visão poderosa e mudou o nome dele, então ele chama ele de Abraão. O que significa Abraão? Pai de multidão. Vem cá, eu não te falei que você tem que andar com uma identidade? Sim ou não? Vamos pegar a identidade de Abraão e eu termino. Abraão está tendo a imagem da impossibilidade dele. Qual é a imagem da impossibilidade dele? Ele não pode ter? Aí pergunta o nome dele: como que você chama? Não, como você chama? Pai exaltado. Abraão é pai exaltado. Vamos lá. Abraão não pode ter filho. Aí ele chegou na roda de conversa: poxa, como é que é, cara? Eu tenho um filho. Olha aqui, eu sou pai de tantos filhos. E você, Abraão? Quantos filhos você tem? Ah, rapaz, eu não posso ter filho. Não, aí não chamou ele de Abraão, não, né? Perguntou o nome, porque não sabia o nome dele. E cara, quantos filhos você tem? Ah, eu não posso ter filho. Poxa, que pena, hein, cara? Puxa vida. Bem, mas aí, me diga o seu nome. Qual é o seu nome? Fala para mim. Ué, peraí, você não pode ter filho. Como você chama?
Em todo tempo, Deus está empurrando ele para a fé. Em todo tempo, Deus está mostrando para ele algo sobrenatural. O nome dele é Pai Exaltado. Aí ele tem um filho. E agora o nome dele é o quê? Agora ele creu na promessa. Então agora vamos perguntar para ele. Ele volta naquela roda de conversa. Eles viram para ele e falam assim: ei, Abrão, tudo bem? O que ele fala? Não, meu nome não é Abrão mais não. Ué, mas você não é o Pai Exaltado? Ô Pai Exaltado, e aí, como é que você está? Não, eu não sou mais o Pai Exaltado não. Como assim? Não, agora eu tenho filho. Oh, que legal. Então você é Pai Exaltado? Não. A minha identidade foi mudada. Mas como assim que sua identidade foi mudada? O Jeová mudou. Mas como o Jeová mudou? Rapaz, Deus mudou, escreveu lá, acrescentou um A no meu nome. É mesmo? E como é que ficou esse negócio do A no meu nome? Fala você. Como que chama? O cara fala assim: quê? Você é pai das multidões? Sim. Deus mudou meu nome. Deus me deu um destino. E eu sou pai de uma multidão. Tem uma geração nascendo em mim. Porque o meu pai disse que eu sou isso. Nada que as pessoas diziam a ele poderiam tirar dele o que ele criou no coração. Você entende isso? Eu e você, nós precisamos de quê? Mudar as imagens do nosso coração. Você está vivendo pelo aquilo que você vê. Se o que você está vendo não tem trazido para você paz, sossego, alegria, mude a sua imagem. Olhe o que a Bíblia diz a seu respeito. E acredite naquilo que ela diz a seu respeito. Por fim, você precisa começar a ver coisas. Você precisa ver encontros poderosos. Eu como liderança, eu estou vendo equipes comprometidas. Eu estou vendo curas sobrenaturais. Eu estou vendo cultos contagiantes. Eu estou vendo a expansão das igrejas. Eu estou vendo o mover de adoração profética, povoando as cidades. E tem gente mais vendo. A Thaís, nós almoçamos hoje, eu, a Thaís e o Juninho. E o Juninho estava falando comigo assim, que comunga com o sentimento do coração do Alexandre. Ele falou assim: nós precisamos entrar na vibe da adoração profética. E a outra está falando assim: eu preciso fazer a dança profética. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, então nós vamos entrar no profético. Mas onde nós vamos fazer esse negócio profético? Dentro da igreja? Dentro da igreja a gente faz isso? Também, né? Mas a gente faz aonde? Em todos os lugares. Todos os lugares. Rufam os tambores. Em todos os lugares. Porque nós anunciamos aquilo que vemos. E o que vemos, vemos pela fé. E não andamos pelas circunstâncias mais. Mas eu ando por aquilo que meu Pai me fez enxergar. Eu creio. Por isso eu anuncio a plenos pulmões. Amém.